Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sexta-feira, é uma sexta-feira quente, 32 graus nesse exato momento e vai subir um pouquinho mais, deve chegar até os 33 segundo os termômetros, mas a temperatura deve ir até os 36, 37 de sensação térmica, tá abafado, tá nublado, tá parecendo uma panela de pressão. 10% de possibilidade de chuva, umidade está em 32, mas vai cair, deve chegar próximo aos 20. E nós estamos vivenciando aqui a primavera brasileira no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. A temperatura máxima hoje é 33 graus, segundo os termômetros. E depois, hoje pela manhã, nós tivemos 22 graus. Então aí nós temos uma amplitude térmica de 11 graus e nós estamos vivenciando um calorão e uma falta de chuva aqui na região norte do estado de São Paulo, porque me parece que está havendo aí uma movimentação, uma movimentação grande de uma massa de ar quente que está estacionada em cima do centro-oeste, do sudeste e até do sul do país. Então, agora, momento de seca mesmo. Nós estamos vivenciando seca nesse momento em Ribeirão Preto e a região aqui de Ribeirão também já vai fazer acho que uns 3, 4 dias que não chove. A última chuva não foi uma chuva daquela demorada, foi uma chuva forte. Então, não é uma chuva que deixa com que a terra fique úmida, diminua um pouco a poluição ou a poeira, né? Então, mas tem alguns alertas que eu preciso dar e passar antes de nós falarmos da palavra hoje. Normalmente é costumeiro a gente fazer alguns alertas aqui. Tem gente que não gosta de alerta, tá? Mas eu preciso fazer. A primeira coisa é que você cuide do seu ambiente aí, da sua casa, para que você não tenha mosquito Aedes aegypti e nem escorpião dentro da sua casa. Mosquito Aedes aegypti pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue, se for hemorrágica, pode te matar. Já o escorpião se você não limpar a sua casa, não tirar os escombros, o resto de material de construção civil, ele vai gostar desse ambiente, vai fazer a sua casa lá e vai fazer a sua prole também ali naquele lugar. Então, se você não quer ter nenhum dos dois dentro da sua casa, limpa a sua casa. A outra coisa, o outro alerta, é que você não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nos dias em que estiver muito abafado como hoje. Temperatura muito alta faz com que você desidrate e você pode pegar uma insolação. Então, não vai ser bacana, tá bom? Mais uma coisinha. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão descartando muito rapidamente móveis e utensílios de madeira, tá? E eles descartam em lugares que são ilegais. E aí vem aqueles desavisados e colocam fogo. É para poder fazer a limpeza. Limpeza quem faz é a prefeitura. Se o terreno é da prefeitura, a prefeitura é obrigada a retirar esses restos de materiais que foram jogados. Mas também tem uma outra coisa. Quem jogou, porque a prefeitura não joga, quem jogou, se for denunciado ou se for pego jogando, vai receber sim uma multa e uma multa pesada, tá bom? Tem gente que acha que pode ir descartando em qualquer lugar e não pode. E outra coisa, quem colocar fogo nesses materiais também corre em erro, um crime ambiental e você pode ser multado. E presta atenção, não é só aqui na cidade não. Na zona rural também, se você colocar fogo em lugar que não pode colocar, tem gente que faz um fogo lá e o fogo não é feito um tal de um acero, né? Aquela defesa para que ele não pule para a mata, para não pule para um outro ambiente que não está controlado, e aí fica numa situação complicada, e isso dá multa também, tá bom? Então cuida aí para que você não tenha esses problemas com a justiça. Por enquanto a pescaria está fechada, não pode. Piracema, tempo de desova dos peixes, então nós estamos todos parados, mas os lagos de pesqueiro aí tá liberado. Quem gosta de pescar e quer ter um pouquinho de emoção, a emoção da fisgada, né? Tem que procurar agora um ambiente que seja de pesqueiro, tá bom?
Dado esses recados, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Nós estamos vendo algumas pessoas fazendo algumas coisas erradas e pensando que Deus está aprovando. Às vezes até aqui na Terra, os homens batem palma, né? Às vezes aqui na Terra, aos olhos humanos, a atitude dessas pessoas estão corretas. Mas aos olhos de Deus e os céus? Os céus aprovam? Os céus aplaudem? E eles estão em concordância com tudo aquilo que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo dias em que os homens estão querendo mais agradar aos homens do que agradar a Deus. Aquele texto que diz: melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. O que mais importa é agradar a Deus do que aos homens. Parece que perdeu o sentido. Mas vamos ver o que é que aconteceu com essa mulher nesta situação em que ela está aí. E a figura é para se representar Jesus e a mulher é para se representar a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei se ela era assim, se Jesus tinha essa fisionomia, eu sei que aconteceu, tá? Então, às vezes as pessoas vão querer entrar em contato para dizer: mas Jesus não era assim, não tinha barba, não tinha cabelo comprido, ele não era branco, ele era preto, era mulato, era... Não sei. A mulher não era essa, ela não vestia esse tipo de roupa. Se pega nos detalhes que, querendo ou não vai modificar a história, tá? O tema que eu coloquei é toque em Jesus. Por que toque em Jesus? Porque essa mulher, no texto, ela disse essa frase. Quando ela colocou essa frase e foi falada, e todos aqueles que ali estavam relataram que ela dizia isso, porque dizia ela, a mulher: se tão somente tocar nas suas vestes, nas vestes de quem? De Jesus, eu sararei. Marcos, no capítulo 5, versículo 28, é que está dizendo isso daí. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu quero pegar essa história que está relatada aí e dizer do desespero que essa mulher se encontrava. Ela se encontrava numa situação que todo o seu dinheiro já não valia mais, todo o seu dinheiro já não tinha mais efeito em cima daquela doença, porque ela já tinha gastado tudo que ela possuía. Já tinha procurado os melhores médicos, toda e qualquer tecnologia que existisse à época, ela foi atrás, porque ela tinha. Mas o dinheiro acaba. E o desespero chega juntamente com a falta de dinheiro quando a situação é de saúde. Por isso que eu coloquei que toque em Jesus. Do desespero ao encontro com aquele que pode transformar a história de qualquer ser humano, não somente dessa mulher, de qualquer ser humano. Mesmo estando no meio da multidão que estava agitada e que ela sabia que ela estava correndo o risco de estar ali, porque ela estava com uma doença, fluxo de sangue, e que se classificava como uma doença que a tornava imunda. Quando essa multidão que estava seguindo a Jesus, interessados, eu não sei no que, se era só nos milagres, tem gente que fala que eles estavam interessados na comida também, eles estavam interessados em ficar perto de quem fazia os milagres. Então, quando essa multidão que estava agitada, estava seguindo Jesus, a caminho de uma emergência, presta atenção que aqui tem um ponto, essa multidão estava indo com Jesus atender uma emergência na casa de Jairo. Jairo havia pedido para que Jesus fosse até a casa dele, porque a sua filha estava muito doente. Existe um drama aqui silencioso acontecendo, se desenrolando aí, bem profundo, que essa situação, tanto de Jairo
quanto da mulher, que nós não sabemos o nome, estava colocando os dois numa situação de desespero. Mas essa mulher, por 12 longos anos, ela viveu não apenas com uma doença debilitante, mas também um motivo de solidão, de tristeza, de angústia, de uma certa tribulação, a impureza cerimonial e a pobreza que essa doença causava. A sua história é um relato bem parecido com a vida de qualquer ser humano. É a vida da humanidade, impura, esgotada, desgastada e muitas vezes debilitada, desesperançada. E aí nós começamos a ver o que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos vendo uma sociedade que está desse jeito. Ela está cheia de impurezas, está esgotada, está desesperadamente desamparada. Está muito complicado. É desesperança em cima de desesperança. Pode olhar para você ver. Outro dia alguém falou para mim: pastor, o que está acontecendo? As pessoas estão tristes, as pessoas estão angustiadas. E outro dia nós estivemos em São Paulo e andando por aquela grande cidade, no meio daquele monte de gente que entra e sai daqueles metrô, daqueles trem de subúrbio, você vê as pessoas cansadas, tristes, angustiadas. Difícil você ver alguém com um sorriso nos lábios. Mas hoje nós veremos como uma simples atitude, como um simples toque de fé pode romper qualquer barreira e trazer uma restauração completa na vida do ser humano. Quer ver? Tem 3 tópicos aqui, tem muito mais. Eu coloquei esses 3 aqui porque eu achei que eles são os mais latentes. Tem 3 tópicos aqui que são principais na condição em que nós estamos vendo essa mulher. A condição humana, o desespero e o esgotamento total. Essa mulher, ela representa a condição de todo ser humano, como eu já disse, afastado de Deus. Ele é impuro, isolado e sem recursos. O primeiro tópico ou subtópico dessa situação de desespero e esgotamento total é um sofrimento prolongado e debilitante. Todo ser humano que nunca se aproximou, que se aproximou e se afastou, passa por dificuldades. O versículo 25 e o 26 do capítulo 5 diz assim: havia 12 anos que a mulher sofria dessa hemorragia. Ela tinha sofrido muito com muitos médicos e tinha gastado tudo o que tinha. Porém, em vez de melhorar, estava cada vez pior. O sofrimento dessa mulher era crônico, 12 anos. Era debilitante, uma hemorragia. E a situação de esgotamento total, tanto físico quanto financeiro, leva ela ao desespero. Ela é o retrato daqueles que tentaram de tudo para se salvar e só encontram mais fracasso. É a nossa conversa de hoje de manhã, né? A segunda coisa, o segundo tópico ou subtópico, é o isolamento social e espiritual. O versículo 25 até o 27 de Levíticos 15, ele fala alguma coisa da lei mosaica e declarava que uma mulher com hemorragia era cerimonialmente, ela não podia estar, socialmente, ela não podia estar no meio da multidão, não podia estar ali porque ela era impura. Tudo e todos que ela tocasse, presta atenção, tudo e todos que ela tocasse também se tornariam impuros. Isso significava isolamento social, religioso e uma sensação constante de ser um fardo e uma excluída. Tá? Ela não podia entrar no templo para adorar, não podia ter contato físico com a família e a sua vida era de solidão e vergonha. Olha a situação. Isolamento social e espiritual. Uma outra situação, o terceiro subtópico aqui, é o esgotamento dos recursos próprios.
Marcos, no capítulo 5, versículo 26, está falando, está reforçando ali. Tinha gastado tudo que tinha. Porém, em vez de melhorar, ficava cada vez pior. Essa é uma imagem viva da falência espiritual. Tentou todas as soluções humanas, todos os médicos do mundo, e só ficou mais pobre e mais doente. Isso nos ensina que a salvação não pode ser comprada ou conquistada por nossos próprios esforços. Não pode. Tem gente que acha que porque tem um pouquinho mais de dinheiro, ela está numa situação melhor no mundo espiritual ou para com Deus. Não é, não tem. A segunda coisa, o segundo tópico, é que a jornada da fé é uma decisão arriscada e pessoal. Não é uma decisão arriscada e pessoal? Presta atenção. Apesar de sua condição ser desesperadora, algo a impulsionou e brotou no seu coração a fé. E essa fé levou essa mulher a uma ação específica. O que foi que ela fez? A fé que ouve e crê. Ela tinha ouvido falar, né? Tinha ouvido falar de Jesus. Marcos, no capítulo 5, versículo 27, diz assim: ela ouviu falar de Jesus. A fé veio pelo ouvir, como diz Romanos 10, 17, né? Ela não ouviu ainda realizar nenhum milagre, ela não viu. Ela estava isolada, mas ela ouviu falar, tem um Jesus aí, um homem que anda para baixo, para cima, fazendo milagres e acontecendo por aí. Mas ouviu os relatos sobre aquela multidão que estava com ele. Muita gente anda com ele, tem muita gente, e eu creio que essa notícia chegou para ela como assim, vai ter uma barreira muito grande. Mas se eu tão somente... E aí ela fala assim, a sua fé nasceu da palavra que chegou até ela, crendo que Jesus era a única esperança. Tem que falar, tem que ir lá, tem que ficar perto dele. A fé, então, ela ouve e crê, mas a fé também tem assim, ela age corajosamente. Essa mulher agiu corajosamente. Você pode até nem pensar que isso é coragem, mas ela estava numa situação que, se ela fosse pega, ela poderia ser açoitada, podia ser morta. O versículo 27 e 28 do mesmo capítulo de Marcos, capítulo 5, ela pegou e veio por trás dele. Olha a coragem dessa mulher, no meio da multidão, que ela não poderia estar ali. Eu creio que ela estava se escondendo debaixo de uma túnica, para que alguém que a conhecesse não pudesse deixá-la ver ali naquela situação, né? E aí, no meio da multidão, ela tocou na capa de Jesus, na orla do vestido de Jesus, lá embaixo, na barra. E ela, o que ela pensava? Segundo versículo: se eu tocar, mesmo que seja na roupa dele, não preciso tocar nele, tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Ela tinha essa esperança. A sua fé não foi uma fé passiva, uma fé que, eu creio que um dia vai acontecer, mas ele está passando aí, não, mas eu creio que lá na igreja, eu creio que ali no grupo, na comunidade do lado, pode acontecer, mas eu acho que aqui para mim tá bom, né? Se Deus quiser me curar, eu creio que para poder fazer, para acontecer alguma coisa, Deus não precisa de estar no meio desses movimentos. Precisa ter coragem para agir como essa mulher agiu. A sua fé não foi uma fé que ficou esperando. Ela a levou a um ato de coragem. Elevou o nível, subiu a régua. Ela se arriscou a ser descoberta e repreendida por tocar em alguém na multidão, tornando qualquer um que ela tocasse ali, qualquer um que ela encostasse, tornando em tese essas pessoas impuras. A fé genuína se manifesta em ação. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, você depois dá uma olhadinha lá. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Ela se manifesta na ação. Fé também é ação. Então, fé precisa ser
exercitada corajosamente. A fé que é uma humilde e discreta situação, ela também faz efeito, sabe? No versículo 28, ele diz: se eu tocar, mesmo que seja só na orla do vestido dele, só na roupa dele, eu vou ficar curada. O que ela estava falando? Discretamente eu vou lá e coloco a mão. Ela não exigiu uma audiência com Jesus, uma audiência: eu quero falar com o Senhor porque eu estou em dificuldades, estou com um problema, eu tenho uma doença. Não, ela não fez isso. Ela não queria ser diferente dos outros que estavam na multidão, mas os outros todos estavam ali e poderiam, ao encostar, e quando os discípulos responderam: como é que o senhor quer saber quem é que te apertou, quem é que te tocou? Em vez de fazer um escândalo, essa mulher vai lá na sua humildade, na sua fé, que era humilde, acreditando que até o mais discreto dos toques no Deus encarnado seria suficiente para que ela ficasse curada. Ela buscou a pessoa, não o espetáculo, não o ambiente, não querer fazer alarde. Quantas pessoas estão buscando por Deus, querendo serem vistas, querendo que Ele as coloque em evidência porque elas foram ou tiveram um encontro com Ele. Essa mulher não estava buscando isso, ela queria especificamente a cura dela. A terceira coisa, terceiro tópico, diz assim: a resposta divina: cura, reconhecimento e restauração completa. Olha só, ela não só recebeu a cura, mas ela foi reconhecida e foi restaurada completamente. Reconhecida e restaurada do quê? Porque a cura nós já estamos vendo que ela foi curada. Jesus não é um poder impessoal, não é. Ele é pessoal. Ele é uma pessoa que responde à fé de maneira pessoal e completa para cada um de nós. O primeiro tópico que eu coloquei aí, o subtópico, o conhecimento e a busca de Cristo. Marcos, no capítulo 5, versículo 30, no mesmo instante, olha só o que está falando, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele tinha saído o poder. Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, saiu o poder de Jesus. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha capa? Que perguntou? Quem tocou na minha capa? Jesus sentiu que poder do Manes, do Nani, havia saído dele. E aí, você começa a pensar, eu fico pensando, quando ele se virou e olhou, você acha que ele não sabia quem é que tinha tocado nele? Aquele toque de fé, aquele toque não era de gente apertando, de gente dentro de um ônibus ou de um metrô ou de um subúrbio em um horário de pico, né? Não, aquele toque era um toque diferente. Não era um empurrão, um apertão. Não era. Ele parou tudo e quis saber. Quando ele para tudo e todos para poder buscar aquele que o tocou com fé, ele tinha algo mais para essa pessoa. Deus não ignora de maneira nenhuma um coração que crê. A segunda coisa é que a confissão pública e a admissão da verdade. Ele sabia, eu tenho certeza que Jesus, quando virou e olhou e viu a mulher, ele falou: foi ela, mas eu vou perguntar, porque eu tenho mais coisas para dar a ela. Marcos, no capítulo 5, versículo 33, a mulher, tremendo de medo, caiu de joelhos diante de Jesus e contou toda a verdade. Jesus a chama para um relacionamento, não apenas para uma transação de cura de uma enfermidade, não. Ele queria um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. E ele fez ela confessar publicamente. Da vergonha pública, do seu pecado, doença,
ela agora é levada a uma confissão pública de sua fé, recebendo honra no lugar de desonra. A confissão pública dela traz honra no lugar da desonra que ela tinha anteriormente. Agora eu estou curada, estou limpa, sou purificada, posso estar no meio de vocês. O terceiro tópico, e é o último, a palavra de afirmação e paz. O capítulo 5 de Marcos, no capítulo 5, versículo 34, diz assim: então Jesus disse, minha filha, você está curada porque teve fé. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus não diz apenas que sua fé a curou. Ele a chama de filha, relacionamento, intimidade, família. Esta é uma restauração completa. Ela era impura e excluída, agora é filha, membro da família de Deus. Membro da família de Deus. E ele lhe dá a paz. Perceba? Ele fala assim, ó, a sua fé a curou. E vai em paz. E fique livre do seu sofrimento. Quem sabe você, nesta tarde de sexta-feira, está aguardando uma palavra dessa de Deus para com a sua vida. Ele lhe dá paz. Ele lhe dá cura. E Ele quer um relacionamento. Ele quer ver o seu bem-estar integral, completo. E quer libertar definitivamente você desse seu sofrimento. Basta que você tenha fé, que você movimente a sua fé, que você exercite a sua fé, não é? E que você tenha confiança de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede. O poder transformador do encontro com Jesus, ainda hoje, leva o ser humano a outro estágio. Eleva a régua. Você passa da situação de criatura para filho. Não são todos que são chamados filhos. Aqueles que receberam Jesus, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a palavra para hoje. Você precisa não somente tocar em Jesus, mas crer que Ele ressuscitou dos mortos, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. É isso. Se você quer tomar essa decisão agora, você pode orar comigo nesse momento. Pode orar comigo. E nesse momento, você pode receber o poder de ser feito, chamado Filho de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão em situação de guerra, onde quer que seja, neste globo terrestre. Nos quatro cantos desse mundo está muito difícil viver em paz. E eu quero te pedir em nome de Jesus que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre aqueles que são, neste momento, vulneráveis. Eu oro para que haja paz. Naqueles lugares mais longínquos, onde as pessoas estão precisando de um atendimento médico, de um atendimento social, aqueles que estão buscando um alimento para a sua família, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles, amparando, dando graça, dando saúde, dando paz, e que eles possam ter aquilo que é necessário para viverem em paz nesse tempo de dificuldade. Eu oro também por todos aqueles que estão vivenciando o tempo de luto, aqueles que nesse momento estão
vivenciando a perca de um familiar, de um amigo, de um parente, seja ele de longe ou de perto, mas que faz muita falta. Que o coração agora, nesse momento, está angustiado, está triste, desesperançado, desconsolado. Mas nós cremos no Consolador, que é o Espírito Santo, que pode fazer isso com toda certeza sobre a vida de cada um desses homens e mulheres que estão em dificuldades. Meu Deus, socorre e envia o teu Consolador, o Espírito Santo, Consolador por excelência, para fazer o melhor na vida destas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e possam ter paz, possam ter saúde, prosperidade, alegria, mas que sejam perdoados os seus pecados e escritos os seus nomes no livro da vida. Que eles possam ser chamados filhos de Deus e terem o poder e o direito de serem filhos de Deus. Nesse momento, nós te pedimos que a tua bênção, a tua graça repouse sobre cada um deles. E aqueles que estão voltando, que já estiveram no caminho, que se desviaram do caminho, por motivos que a gente não sabe, mas que o Senhor conhece muito bem. Que o Senhor os receba de braços abertos, como sempre faz. Eu te peço que o Senhor abençoe a Dona Maria José e o Emerson, a Irmã Maria Dourado e a sua família, a Isabela Miguel e a sua família, e o Fabiano, o Edilson, o Adriano, o Vitor, o Jean, a Dona Néia e o seu Fernando. Eu oro pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Os idosos que estão passando agora alguns dias na casa de alguns parentes, estão sendo levados para poder passar até o outro final de semana, dia 23 ou 24. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles e que eles possam ser bênção onde quer que eles chegarem. Abençoa essas famílias que estão levando esses idosos nesse momento. Dê graça, sabedoria e muita paciência para lidar com eles. Eu oro nesse momento pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão encerrando o ciclo escolar nesta semana para voltar na segunda-feira ao banco escolar. Que eles, nesse final de semana, possam ter o descanso necessário, recarregar as suas baterias, para que possam voltar na segunda-feira ao banco escolar e aprender aquilo que é necessário. Oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação às suas casas. Oramos por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua. Oramos por aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de possessão, perturbação, angústia, tribulação, tristeza. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas, todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida. Declaro que essa vida é propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Portanto, você está proibido de se manifestar nesta pessoa, fazendo tristeza, angústia, levando doenças, levando miséria. Eu te repreendo em nome de Jesus. Os empregadores, empregados e desempregados, aqueles que estão gerindo um empreendimento, uma empresa, que possam ter uma bênção especial nesta tarde de sexta-feira e que todos eles possam vir para o final de semana ou ir para o final de semana com toda alegria, toda graça, com toda a bênção, e aqueles que estão desempregados que também tenham aquilo para levar, aquilo que é necessário para levar para as suas famílias. Eu oro para que o Senhor dê graça a cada um deles também. Que o Senhor dê sabedoria, temor do Senhor sobre a vida de todos os nossos políticos, aqueles que estão no legislativo, no executivo, aqueles que são do judiciário, que tomem atitudes para favorecer a população e nunca perseguir. E aqueles que agirem diferente daquilo para que foram colocados, que o Senhor trate com cada um deles
pessoalmente. É a minha oração. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que você tenha um final de semana abençoado. Que esse final de sexta-feira, essa tarde de sexta-feira, seja uma bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que te cercam. Que Deus te abençoe. Que você possa ser luz aonde quer que você chegar. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor possa estar chegando junto com você. Grande abraço. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.